Olá, boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Meu nome é João Victor e hoje eu vou ser o mediador desse segundo dia de apresentações da terceira jornada do GSIS. Eu começo avisando que hoje seriam duas apresentações. A nossa segunda apresentadora, Ana Cristina Goulart, ela acabou tendo alguns problemas com quedas de luz na internet, que está tendo em alguns pontos aqui de Santa Maria, talvez vocês saibam disso. Mas essa aula que ela daria hoje aqui junto com a gente. Ela vai ser gravada, disponibilizada no canal do YouTube do GSIS e, posteriormente, o mais breve possível, vai também estar no e-mail de vocês. A gente vai enviar no e-mail de vocês. Mas, vamos lá. Eu peço, então, que vocês mantenham os microfones desligados para evitar qualquer tipo de interferência durante a apresentação. No mesmo esquema de ontem. Qualquer dúvida, comentário acerca da apresentação, vocês mandem no chat, que ao final vai ser disponibilizado para a apresentadora. Formulário de presença, ao final da aula, vai estar, então, no chat para vocês marcarem presença. E vamos lá, a apresentadora. O nome dela é a Bárbara Osmarin Turra, biomédica com habilitação em patologia clínica e farmacologia pela Universidade Luterana do Brasil, mestra em farmacologia pela UFSM e com doutorado em andamento também em farmacologia pela UFSM. Ela é membro ativo do grupo de pesquisa biogenômica do desenvolvimento e envelhecimento. O tema, então, desse nosso segundo dia será a polifarmácia e a iatrogenia como fator de risco para a fragilidade do idoso. Então, espero que vocês aproveitem esse segundo dia de apresentações e passo a palavra à apresentadora. Então, boa noite, pessoal. Espero que vocês também estejam me ouvindo e me vendo bem. Eu queria agradecer primeiramente ao convite, né, e dizer que é muito legal estar participando de um evento assim para a gente trocar conhecimentos. Eu vou iniciar minha apresentação e aí eu só peço que me deem ok se estão conseguindo visualizar. Estão conseguindo ver? Oi? Sim. Posso iniciar, então? Pode. Bom, então, o tema que me foi proposto foi a polifarmácia e a iatrogenia medicamentosa como fator de risco para a fragilidade em idosos. Vou trazer para vocês uma coisa mais sucinta, que contemple todas as áreas e que seja mais objetiva de entender, porque o assunto ele não é tão extenso, mas ele é um pouco complexo. Então, eu fiz um sumário, né, para a nossa aula, e a gente vai falar, então, o que é a iatrogenia, qual que é a dimensão do problema, a iatrogenia e o envelhecimento, por que os idosos têm maior risco e os tipos de iatrogenia. Inicio falando para vocês sobre o conceito de iatrogenia. Então, iatrogenia é uma palavra grega, né, que diz ou, né, nos passa a seguinte mensagem. Iatros, né, que é o primeiro prefixo, como prática médica. Gen gerado ou causado por. Se nós pesquisarmos no Google o que é iatrogenia, ele vai trazer para nós a definição de que é uma geração de atos ou pensamentos a partir da prática médica, tal e qual está na palavra, na etimologia da palavra. A diferença, então, da iatrogenia, que vale a gente destacar aqui, é o erro médico, ou seja, a iatrogenia não necessariamente seja um erro médico. Nós temos que levar em conta que a iatrogenia, ela é uma consequência de algo que foi feito anteriormente, ou seja, uma gastrectomia, por exemplo, que se fez necessária por N patologias ou porque o paciente precisava, é um tipo de iatrogenia, porque eu vou ter um efeito colateral dessa gastrectomia. Assim como o hipotiroidismo, por exemplo, a gente tira a glândula porque tem um problema. Nós vamos ter que repor esses hormônios farmacologicamente. É uma iatrogenia, mas não é mais um médico. E assim por diante.
a gente tem que diferenciar a iatrogenia de erro médico, levando em consideração o conceito de negligência, imperícia e imprudência. Então, a gente tem lá a iatrogenia com erro médico, que é quando se faz algo desnecessário e se gera um dano ao paciente, sem erro médico, que são esses exemplos que eu citei, e erro médico sem iatrogenia. Bom, nós temos um problema grave no Brasil, né, de subnotificação e estatística de saúde pública. Então, nós não temos muito material que contemple todas as variáveis possíveis avaliando a classe dos idosos. A gente tem um pouco de dificuldade de encontrar. Internacionalmente, a gente consegue, usando a ferramenta do PubMed, achar, então, vários artigos ou estudos que contemplem essas estatísticas. Mas, no caso do Brasil, o último estudo que dá bem certinho, que estratifica os problemas, é um estudo de 98, que para nós é velho, mas eu trouxe para vocês terem uma dimensão do problema. Se em 98 estava assim, vocês imaginam em 2020, né? Então, quer dizer, esse artigo aqui do Carvalho e dos colaboradores traz que de 30% a 40% dos idosos que estão em casas de repouso ou instituições de longa permanência possuem algum tipo de iatrogenia. 43,7% dos idosos hospitalizados desenvolvem algum tipo de iatrogenia. E dentro dessas iatrogenias, a gente subdivide elas em diagnóstica, terapêutica e de ocorrência. Diagnóstica, N erros diagnósticos, que vão de imagem e exames de sangue. Terapêutica, aí sim a gente se concentra na farmacologia ou nos fármacos. Ocorrência pode estar relacionada a quedas, escarras, úlceras, depressão, etc. Bom, esse artigo é de Harvard, foi da Universidade de Harvard, eles fizeram um estudo de 9 anos, se não me falha a memória, em que eles revisaram 30.121 prontuários médicos de 5 hospitais de Nova York. Desses, eles viram que as pessoas que possuíam 65 anos ou mais, elas tinham 3 vezes mais chances de desenvolver iatrogenia do que pessoas que tinham de 16 a 44 anos. Vale lembrar que aqui no Brasil o idoso é considerado acima de 60 anos, né? Em países desenvolvidos é 65 mais, tá? 16,1 milhões dos idosos em urgência, que chegavam na urgência, 12,6 dos idosos que chegavam na urgência tinham ou recebiam medicações inapropriadas. Dessas 12,6, 70,8% dessas prescrições contemplavam em 6 diferentes fármacos. 5, eu coloquei errado ali. Mas vamos lá. Meperidina, proxifeno, hidroxivina, difenidramina e diazepam. Com exceção, então, do proxifeno, que é proibido no Brasil, todas as outras são fármacos que o Brasil utiliza, né? Então, vocês vejam que a taxa de fármacos que levam a uma iatrogenia por medicação inapropriada é altíssima, sendo que esses fármacos eles estão no consenso brasileiro de farmacologia e também no de medicamentos inapropriados para idosos. Quer dizer, às vezes falta capacitação, falta atenção ou falta troca de comunicação entre as equipes multidisciplinares. Daí a importância de todo mundo falar com todo mundo, né? Então, por que o velho ou o idoso tem um risco maior de iatrogenia? Então, quando a gente começa a envelhecer, a gente começa a ter alterações na farmacocinética e na farmacodinâmica. A gente tem uma reserva funcional menor e a gente pode vir a desenvolver um maior número de comorbidades. Como? Bom, a farmacocinética é o que o corpo faz com o fármaco. Como é que ele se transforma lá dentro? O que absorve, como eu metabolizo, como eu distribuo, como eu excreto. Assim, então, levando em consideração a idade e a nossa condição atual de idosos no Brasil, a gente sabe que muitos deles têm dificuldade de deglutição, uso de sonda, né, o gastro ou jejunostomia, que já é um fator que me leva a crer que a absorção não vai ser mais a mesma. Eu tenho um aumento do tempo de esvaziamento esofágico gástrico, diminuição das velocidades, quer dizer, eu tenho uma menor área de absorção uma menor área para absorção. Então, se eu tinha um intestino maior, que eu tinha ali uma facilidade dos fármacos alcalinos serem absorvidos, agora eu tenho um tamanho menor, eu tenho uma dificuldade de absorção.
Diminuição da secreção ácida natural causada por medicação. Também é importante a gente ter a secreção ácida. A gente precisa para alguns fármacos, a gente precisa para fazer a metabolização da comida, a gente precisa para absorver nutrientes, para fazer completinho a nossa rota homeostática, desde entrar, né, e absorver, metabolizar, distribuir e excretar. A gente tem um problema na distribuição do idoso, que é a quantidade de água corporal, que há diminuição, então começa a se diminuir. A massa muscular é outro fator que eu acredito que a Tamara tenha falado na aula de ontem também, sobre sarcopenia e algumas coisas voltadas à massa muscular. Eu tenho um aumento da gordura corporal, então se eu tenho um aumento da gordura corporal eu tenho mais chance de um fármaco lipossolúvel ser mais absorvida, assim como eu tendo menos água, eu tenho menor absorção de um fármaco hidrossolúvel, então isso aumenta o tempo de meia-vida, por exemplo, de um fármaco na corrente sanguínea, que leva a níveis altos de taxas, né, da toxicidade em si, a diminuição do fluxo esplânico, e eu tenho a diminuição de proteínas plasmáticas. Então, também tenho que levar em consideração que existem quase todos os fármacos necessitam das proteínas plasmáticas para serem carregadas. E se eu não tenho uma proteína plasmática para acoplar, vai sobrar fármaco, e vai sobrar fármaco sem acoplar, então vai um nível menor, por exemplo, de fármacos ali na circulação que são necessários para o bem ou para o caso da prescrição que for. Então, no metabolismo hepático, nós temos o maior problema, né, que é a diminuição dos hepatócitos e o aumento da gordura hepática. Então, se eu tenho aumento de gordura e diminuição de água e diminuição de hepatócitos, eu tenho diminuição severa de metabolização. Então, eu tenho uma diminuição de 30% a 40% de atividade enzimática. Então, a maioria dos fármacos é metabolizado pela CYP, que é uma enzima que fica no fígado e que eu preciso da ação dela para que chegue o fármaco, a biodisponibilidade do fármaco esteja exata ou próximo do que se espera na corrente para fazer o efeito. E a excreção é um outro problema. Então, diminui 10% da filtração glomerular lá no rinzinho, né, que é a nossa unidade anatomofuncional, por década, a partir de 60 anos. Então, considerando aí que com 80 anos eu tenho 40% a menos do meu rim, da filtração, no caso. Para dosagem real, se utiliza uma equação que é recomendado pela Sociedade Internacional e a brasileira de NEF, né, que é para avaliar o clearance de creatinina e fazer, então, uma relação em relação à idade, ao sexo, à etnia, para que eu consiga, então, mensurar como que está a filtração, quanto de fármaco eu posso dar. Porque daqui a pouco eu estou dando uma vancomicina para um idoso, que é um fármaco extremamente pesado, uma molécula extremamente pesada e difícil de ser filtrada. Aí, quando vê, ele já não tinha o rim muito bem, porque era muito bom, porque era diabético, né? Aí eu coloquei mais um fármaco ali, extremamente pesado. E aí ele não consegue mais tomar tanta água, ele tem diminuição da água corporal, e aí eu levo ele a ter uma insuficiência de rebote, tenho que passar para diálise, que vai levar a outros problemas. Então, tudo tem que ser muito bem estudado e mensurado antes de tratar um idoso, né? A farmacodinâmica, que é o que o fármaco faz com o corpo, então a gente tem ali a diminuição da sensibilidade de receptores beta-adrenérgicos, por exemplo, benzodiazepínicos, daí o problema de, vamos tirar diazepam das pessoas, nós precisamos tirar diazepam dos idosos. Então, por quê? Porque ele tem um aumento da sensibilidade. Então, qualquer dose, ele pode ser tóxico, né? Diminuir o meu intervalo terapêutico, levar também ao vício, assim como os opioides. Ele tem menor necessidade de varfarina, né? Então, tem que saber isso, porque quando vê, vai tratar a pessoa com muita varfarina, e aí o problema de hemostasia do sangue, né? Posso levar uma hemorragia iatrogênica. Eu tenho maior suscetibilidade de drogas colinérgicas, né? Que o jovem não tem. Então, o idoso pode ter boca seca, constipação e delírio. Aqui eu trouxe só um esquema para vocês verem mais ou menos, e para representar o que nós estamos falando, que o jovem e o idoso, eles podem ter a mesma quantidade de estresse, de problemas, de injúrias, né, estresse físico ou mental, mas que é muito mais fácil reverter. O espírito resiliente do próprio organismo nosso é muito melhor do que do idoso. Então, tu vê que o idoso está à beira do precipício, dizendo assim, tem que se ter muito mais cuidado.
E aí também tem o que a gente chama de fenômeno iceberg, que são problemas médicos conhecidos, o paciente chega com os problemas já conhecidos, e aí, do nada, entre aspas, né, porque a gente não sabe da queixa, ou pode ser silenciosa, alguns problemas permanecem submersos, ocultos, ou não são diagnosticados e levam a complicações agudas. Então, uma coisa leva a outra. Daqui a pouco, interna, como eu falei no caso da vancomicina, a pessoa tinha um problema renal e não sabia, e assim vai indo, e então tem muitos problemas que não são diagnosticados, ou pela queixa, que é ausente, ou por N problemas, né, que não competem, às vezes, a quem está tratando ou diagnosticando, mas sim a quem está fazendo esse acompanhamento. Aqui é um gráfico bem interessante que traz a questão das comorbidades ou multimorbidades em relação à idade. E aí eu destaco que ali no ano de 60 a 64, nos anos, né, eu já tenho um problema que varia de 5 a mais de 8 comorbidades. Então fica tudo mais difícil se for comparar, né? E aí a gente chega na classificação das iatrogenias. Bom, nosso foco é por polifarmácia, mas eu achei interessante a gente trazer mais as iatrogenias para que se tenha uma ideia, né, de como isso funciona e como a gente pode melhorar. Então, a gente tem a iatrogenia por polifarmácia, por medicamentos inapropriados, por cascata de prescrição e por subutilização de medicações apropriadas. Lembrando que iatrogenia nem sempre é ruim. Então, a gente tem medicamentos inapropriados para a idade e a polifarmácia, que está envolvida com as interações medicamentosas, leva a eventos adversos e leva, então, a uma cascata medicamentosa. Bom, a iatrogenia por polifarmácia é caracterizada por 5 ou mais fármacos. Isso é um critério mais utilizado na pesquisa mesmo. A hiperpolifarmácia é por 10, superior ou igual a 10 fármacos, né? E o critério mais utilizado na prática é aquele de prescrição sem indicação precisa ou inapropriada. Aquilo que eu posso evitar, que eu posso ter ajuda dos meus colegas, eu posso estar em contato com a fisioterapia, com os terapeutas ocupacionais, eu posso estar em contato com o biomédico, com o farmacêutico, e eu posso estar evitando, desde que haja, então, uma comunicação ali para ver o que dá para tirar, o que não dá para tirar. Por isso, a importância, novamente, da equipe multidisciplinar. E aí a gente tem aquela polifarmácia irracional ou permissiva, que é quando a gente considera múltiplas comorbidades, ou seja, a gente precisa tratar e não tem outro modo de tratar. E aí a gente tem o BIRS, que é um critério de 2019, que coloca as medicações internacionalmente, de quais devem ser utilizadas, quais não podem ser utilizadas. Então, são 53 medicações que são divididas em interações medicamentosas, o que pode interar com o quê. Lembrando que a gente tem vários fármacos que usam do mesmo receptor para desenvolver a sua ação, né? Daqui a pouco eu estou usando um fármaco que é opioide, um beta-bloqueador, e eles usam o mesmo receptor, e aí eu estou fazendo o quê? Fazendo com que um faça competição com o outro. Então, isso é ruim, porque eu não vou ter o efeito que eu quero, eu vou ter um agonista parcial sem querer. Então, tem aqueles que têm que ser utilizados com cautela, pode, mas com cautela. Tem aqueles que necessitam do ajuste pela função renal. Tem aqueles que são inapropriados para a maioria dos idosos, benzodiazepínicos, né, ali no topo. E, tipicamente, deve ser evitado em idosos em certas condições. Então, aí se recomenda também aquele sistema de start-stop, quer dizer, o que eu posso parar e o que eu tenho que voltar ou começar para melhorar. A gente tem o consenso brasileiro, né, de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos, que é bem legal, tem vários fármacos ali, eu recomendo todo mundo que puder ler. Ali está bem descritinho, de uma forma clara, objetiva. Aí tem a iatrogenia por cascata de prescrição. E é bem engraçado, porque eu vou deixar no final da apresentação um link para vocês verem, é um videozinho da Porta dos Fundos, em que eles colocam isso, o nome do vídeo é efeito colateral, que é bem engraçado, mas é o que trata bem a cascata de prescrição. Então, aqui eu trouxe um exemplo. Usamos um bloqueador de canal de cálcio, que me gerou um edema. E aí eu dei um diurético, né? Levou ao quê? Levou a uma diminuição do potássio. Aí, diminuindo o potássio, eu tive constipação.
aí eu dei um laxante, e assim por diante. Daí, daqui a pouco, eu tenho que parar, porque o laxante deu diarreia, eu tenho que dar outra coisa, então é um problema sério, né? Então tem que se estudar muito bem o que se pode dar e como que a gente vai contornar essa situação. Aí tem a última delas, que é a iatrogenia por subutilização de medicações apropriadas, quer dizer, aquela medicação que eu preciso utilizar para evitar. Então, eu tenho diabetes mellitus, por exemplo, associado a uma proteinúria e uma insuficiência cardíaca. Então, eu tenho que usar, eu tenho que considerar os inibidores de enzima conversora para evitar que o meu paciente pare. Uma fibrilação atrial, por exemplo, tenho indicação para anticoagulação, exceto em situações especiais, e assim por diante. Então, a diabetes mellitus e a doença arterial coronariana. Então, eu tenho uma indicação de usar um antiagregante plaquetário. Agora não é necessário, mas e se eu deixar de usar? Entende? A gente tem que equilibrar muito bem isso. E a insuficiência cardíaca, por exemplo, indicação de beta-bloqueadores conforme o grau funcional. Aí sim a gente lembra de novo. Ah, eles são altamente sensíveis, eles têm diminuição, como é que a gente vai fazer, né? Aí o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Nós temos que otimizar e racionalizar. É quase a regrinha dos 3 R's lá. Mas enfim, aquela para a qual o benefício esperado à saúde exceda, boa margem de segurança e as possíveis consequências negativas. Quer dizer, eu preciso saber se meu paciente tem a necessidade de tomar aquele fármaco, eu preciso saber se ele tem uma boa margem de segurança, um intervalo entre terapêutica e toxicidade, para mim não gerar uma intoxicação medicamentosa no meu paciente, porque daqui a pouco eu dou um remédio para dor de cabeça, dou paracetamol para dor de cabeça, ele tem esteatose hepática nível 3, aí eu já não tenho metabolização adequada, já tenho esteatose, eu sobrecarrego o meu fígado e assim vai indo. Então é uma cascata mesmo de prescrição, uma heterogeneia por cascata. Eu tenho que simplificar a prescrição, né, eleger as prioridades do primeiro momento e evitar drogas desnecessárias. E considerar tratamentos não farmacológicos. Então, quer dizer, não farmacológicos que eu posso ter com a minha equipe. Eu posso estar falando com a psicologia para me ajudar, com o terapeuta, com o fisioterapeuta, com o farmacêutico, com o biomédico, lá ligando e pedindo aí como é que está a creatinina, TGO, TGP, e a fisio pode me ajudar aqui na fisioterapia para incontinência urinária, por exemplo. Meu paciente é muito ansioso, vamos para psicologia. Vamos tentar terapias alternativas para não precisar utilizar um número grande de fármacos. Isso pode diminuir, infelizmente, a sobrevida. O fármaco é bom, mas desde que ele seja usado adequadamente no limite certo. Então, tem que ficar atento a drogas inapropriadas. Então, tem que ter na cabeça o que eu posso, o que eu não posso. Titular aos poucos, quer dizer, começar com doses menores e para maiores, depois fazer o desmame se necessário. Start low, go slow, quer dizer, vai devagar, mas vai, né? Tipo, não deixa de ir, porque tu pode estar evitando alguma coisa, mas pensa em racionalizar, pensa até que ponto isso é positivo. Revisar os medicamentos regularmente, daí a gente fala do teste da sacola, em que o paciente tem que trazer, então, todos os fármacos, porque ali no teste da sacola deles, daqui a pouco a gente acha algum fármaco que nem era mais para usar, ou que eles mesmos se automedicam porque a vizinha ou a fulana disse que era bom. Então, tem que sempre chamar atenção, pedir para olhar, devagarinho contornando, porque eles gostam de omitir, às vezes, algumas coisas, então tem que ir pescando. Então, o que pode ser feito? A indicação para o medicamento, tem indicação? Tem indicação para o medicamento, então eu vou utilizar. Ele é realmente efetivo ou eu posso usar uma terapia alternativa? Porque daqui a pouco eu estou usando uma amoxicilina com clavulanato, mas o meu paciente nem é resistente, eu podia ter dado só amoxicilina. Daí eu estou contribuindo para uma resistência bacteriana que vai me levar a um problema na minha infecção urinária, né? Daí eu vou tratar minha infecção urinária lá com uma bactéria resistente. Opa, agora sim eu vou ter que usar clavulanato, mas por que eu não dei amoxicilina sem clavulanato antes? A dose está correta? Poxa, meu paciente está tão fraquinho, tem vários problemas estomacais, está se alimentando direito, posso manter essa dose? Será que não é melhor eu subdividir a dose? Né? A orientação do paciente é prática, quer dizer, a gente pega, graças a Deus está mudando, mas
nós temos muito paciente aí que não sabe ler, que não sabe escrever, né? Claro, se não sabe ler, não sabe escrever, mas enfim. E alguns problemas de dicção, audição, eles não escutam direito, às vezes não tem quem acompanhe em casa. Então, eu preciso deixar ele confortável para ele entender o que ele toma de dia, o que ele toma de noite, né? A interação com outros medicamentos, aí eu falei antes, tem interação com outros medicamentos, eu tenho um problema de receptor, eu tenho um problema de metabolização, eu tenho um problema de biodisponibilidade. Um exemplo clássico, assim, que não é recomendado e muita gente usa é a nimesulida com a amoxicilina, onde eles competem com receptores também. Então, são coisas pontuais, assim, mas que a gente precisava dar uma atenção mais focada. Quer dizer, a duplicidade terapêutica, eu estou usando 2 fármacos para uma coisa só, será que só isso não era suficiente? Será que ele não pode, de repente, deixar de tomar esse aqui que é composto, vai me dar menos dano no estômago, por exemplo? Daqui a pouco eu consigo dar um beta-bloqueador e um diurético junto, tipo atenolol, mais uma clorpralizona, né? E eu não preciso dar 2 comprimidos para eles se perderem mais ou para doer o estômago, porque eles vão estar sobrecarregados, né? Quer dizer, a duração proposta terapêutica é adequada, é bastante tempo, é pouco tempo, ele vai saber. Há alguma opção terapêutica de menor custo? Meu paciente consegue comprar isso? O paciente vai encontrar no Sistema Único de Saúde? Isso aqui ele consegue com a Nutri, ele consegue com isso, ele consegue, além do médico, falar aqui, a gente consegue trocar, inverter aqui, né? A gente precisa pensar neles como umas pessoas mais frágeis, como um organismo que não funciona como deveria funcionar mais, que é fisiológico, mas que me traz algumas entrelinhas, assim. Aqui eu deixei para vocês, então, o videozinho, né? O link, eu não consegui baixar ele hoje justamente pelas quedas de luz, né? E o vento agora, antes de começar. Então, eu deixei o link para vocês, é bem rapidinho, eu acho bem interessante, só para vocês virem, descontraírem um pouco e levar mais a ideia, né, a mensagem do que realmente pode ocorrer. Então, da minha parte era isso, me coloco à disposição para perguntas e meu contato é esse, se alguém necessitar. Então, a gente agradece pela apresentação, agradece pela disponibilidade também. E se alguém tem alguma dúvida, algum comentário, esse é o momento para botar no chat. Tem ali no chat também já está o formulário de presença, e novamente eu aviso que a segunda apresentação do dia de hoje, a apresentadora teve um problema com a conexão na internet, problema de luz que está acontecendo aqui em Santa Maria. A aula vai ser gravada, disponibilizada no YouTube e enviada por e-mail de vocês. Eu não sei se alguém tem mais alguma coisa para falar. Se alguém não se sentir confortável para perguntar aqui, é bem tranquilo para me mandar e-mail, qualquer coisinha, eu fico bem à disposição. Então era isso. Isso aí, então. A gente também agradece a presença de todos, espero que tenham aproveitado. E amanhã tem mais. Tá bem, obrigada pelo convite. Até mais.